Sejam muito bem-vindos ao podcast Joy by Letícia, Viva a Sua Melhor Versão. Gostou, professor? Adorei, eu tenho um desse gigante. Tem um desse gigante. Ele é o máximo, gente. O meu convidado de hoje, assim, vocês não sabem como eu tô me sentindo. Muito honrada, lisonjeada. É o professor Roque, ele é o cientista político, palestrante, professor, tem o maior canal de geopolítica aqui no Brasil, formado em filosofia, em ciência política nos Estados Unidos. Ele é mestre em conflito e paz. Internacionalmente falando, foi formado em American University em Washington, D.C., tô certa? Isso mesmo. Isso mesmo. Tem uma produtora de conteúdo com documentários premiados, como a Cracolândia, por exemplo. E ele tá aqui comigo. Não, vocês imaginam como eu tô me sentindo. Muito obrigada. Prazer estar aqui com você, Letícia. Muito bom, muito bom, muito bom. Ele foi meu professor, acreditem se Verdade. quiser. Foi um excelente aluno. Eu fui? Foi. Há quantos anos foi isso, Nossa, gente? faz um tempo, né? Uns 15, 12? Tudo isso? 13, faz, não Jura? faz? Não sei, não? Talvez. Sei lá, Acho que uns 10. uns 10. Um pouco mais de 10, é. Mas, 12, além de tudo, ele é charmosésimo, né? Então, eu me arrumava para ir à aula. Que bom! Vocês virem como fui privilegiado. Não, Roque, você é o máximo. E assim, Obrigado. E eu sei que você tem toda essa coisa de não ficar só no aqui e no agora, entender o que a gente veio fazer nesse mundo. Então você tem um autocuidado, né? Você é totalmente espiritualizado. Importante, né? Conta um pouquinho como que é a sua personalidade, o seu dia a dia aqui pra gente. Olha, acho que você começou bem, né? Eu sou movido por alguma coisa. Eu acho que, na verdade, todos nós somos, alguns não sabem, outros estão procurando e alguns muito felizes ou muito encaminhados já sabem, que é a nossa missão, né? Qual é a nossa missão? Então é isso que me guia, foi isso que fez eu ter uma grande transformação na minha carreira, na minha vida. Com 25 anos eu tive um despertar espiritual e aí eu descobri essa missão. Conta um pouquinho desse despertar aos 25 anos. Eu comecei a sentir coisas, ver coisas e aquilo começou a me chamar atenção, porque eu era cético, muito jovem. Muito jovem aos 25. Naturalmente cético, né? Tipo, você é jovem, você não acredita em nada, você quer ver as coisas tangíveis. Igual Santo Tomé. E aí Mas aí eu comecei a ver aquilo e começou a me despertar, assim, curiosidade em me aprofundar sobre o assunto, né? Sobre espiritualidade e tal, o transcendental. E aí eu comecei a ler muito. E aí eu comecei a me conectar, né? Você vai se aproximando dessa energia. E aí eu entendi a minha missão, porque é um processo de autorreflexão profundo, né? Denso. E aí quando eu descobri a missão, eu falei, bom, é isso que eu vim fazer aqui. E aí eu vendi tudo, né? Eu tinha bar, restaurante, e fui em busca dessa missão. E naquele momento, a minha interpretação de tudo isso era que a missão era eu trabalhar na ONU. Porque... Você trabalhou na ONU também? No Conselho de Segurança. Incrível. E por que você sentiu que era lá? Porque, assim, eu tenho uma visão, eu sou uma pessoa macro, eu gosto de coisas macro, eu não sou uma pessoa que... Eu me canso da coisa pequenininha, eu não tô mensurando o que é mais importante ou não. Sim, como você é. Acho que é uma combinação, né? O mundo ele só funciona com as coisas macro e as coisas micro. Tem pessoas que têm uma vocação pro micro e tem outras que têm pro macro. Então, meu olhar é pro mundo, era pro mundo. E aí eu olhando, pensando, onde é que eu posso ajudar a melhorar o mundo? E claro, de um ponto de vista ingênuo e desconhecido. Falei, qual é esse lugar? Esse lugar é a ONU. Então é lá que eu quero trabalhar. Bárbaro. Aí eu fui em busca desse sonho, desse ideal. Quero trabalhar na ONU. E para trabalhar na ONU, então eu preciso estudar fora do Brasil, eu vou recomeçar minha vida do zero. E aí eu fui para os Estados Unidos, fui fazer faculdade, fiz a faculdade de Filosofia e Ciência Política, as duas. Aí eu saí e fui por um mestrado de resolução de conflitos internacionais e paz mundial. Máximo. E ali eu comecei a transição de carreira, mas sempre com um objetivo, a ONU. Porque a ONU é o lugar
Assim, que a gente entende, o que a gente ouve, o que a gente aprende, que supostamente é o lugar que cuida dos problemas do mundo. Sim. Então, aí eu E consegui. o que você achou dessa experiência lá? Ruim. Eu ia te perguntar se foi frustrante, foi porque a gente, quando vai com frustrante, expectativa, normalmente a gente se frustra, né? E acho que não foi só a Tá. expectativa, foi, assim... A realidade mesmo. A realidade, mas tipo, a dificuldade em você aceitar como a coisa é. Porque, de uma certa maneira, eu tinha estudado já como aquilo era. Mas você não absorve o todo, você absorve o que você quer, né, do estudo. verdade. Então eu continuava com aquela aura de que a ONU tinha um papel. E aí, quando você está ali na prática, você vê que não tinha. E não é por culpa da ONU necessariamente, mas como o mundo está organizado. Os países são soberanos, as nações estão acima de tudo. Então não existe organização internacional, não existe instituição nenhuma que vai mandar nos países. Se os países são independentes e autônomos, eles fazem o que eles querem. Então não tem uma autoridade maior que vai colocar ordem na casa. E aí a ONU não passa de um espaço de conversa. Tá. Só que aí você vê grandes problemas acontecendo o dia inteiro e só conversa, e aquilo começa a te cansar. Você fala, pô, mas aqui não dá para resolver nada, Sim, né? de boa intenção o inferno tá cheio, né? E você aí precisa de ação, fica precisa de prática, que é o que a gente estava falando, inclusive, antes aqui. Deve daí dando uma aflição, Isso. né? Assim, Conversa eu e gosto aí, de estudar, né? de pensar, conceber o teórico, mas eu preciso trazer isso para a prática. E eu acho que eu sempre fiz isso na minha vida e na minha carreira profissional. Apesar de eu ser professor, eu fui trabalhar na organização internacional. Não é só que eu li no livro e falei, a ONU é assim, e vou lá e dou aula da ONU. Não, eu queria trabalhar na ONU. Eu fui estudar ciência política, mas eu falei, não, mas eu preciso trabalhar com política. E eu fui político. Então, eu gosto da parte prática das coisas. Eu acho que a teoria nos ajuda a compreender e ampliar o nosso conhecimento. E é óbvio que aí a prática vai ser melhor. Mas a teoria sozinha, para mim, ela não me chama atenção, entendeu? Eu entendo 100%. Sou uma pessoa zero teórica. Eu gosto de pessoa experimentar, sou prática. Isso. E gosto de vivenciar as coisas. Então, assim, acho maravilhoso isso. E aí eu fui lá e me frustrei, né? Eu me decepcionei, vi que não era. E aí eu fiquei, né, numa crise ali existencial, tal, o que eu faço? Aí eu falei assim, bom, a missão continua no Brasil. Porque o Brasil precisa de ajuda. Tipo, eu fui focar no mundo, mas nosso país tem tantos problemas. E aí eu voltei com esse ideal. Aí fui dar aula, fui fazer coisas mais no micro. Tá. Que era uma coisa que faltava para mim, porque eu gostava do macro. Eu falei, pô, mas tá bom, se eu mudar uma pessoa na sala de aula, talvez eu tô mudando o mundo. Sim. E aí, então, eu quis fazer um pouco disso. E comecei a me envolver com projetos na área social e ambiental, e até que apareceu um partido. E esse partido me contratou para ser o estrategista da primeira eleição. Eu votei em você, tá? Ah, que legal. Bom. Sim. E aí eu fui estrategista do Partido Novo aqui em São Paulo. Logo depois do resultado da eleição, que foi positivo, eu fui convidado para ser secretário adjunto de segurança. Aí eu lidei com problemas muito reais e muito difíceis, como a Cracolândia. Daí que saiu... Aí que surgiu o documentário? Isso, que foi um trabalho de pesquisa. Foi visitar outras Cracolândias ou Heroinalândias em outros lugares do mundo. Nossa. Para entender como que esses outros países resolveram. Então, em LA, Los Angeles tem Skid Row. Em Zurique nós tivemos uma que chamava Needle Park. Vancouver tem uma ativa até hoje. Nova York, no Bryant Park, teve uma. Então tem vários lugares do mundo que tiveram e lidaram com esse problema. E o documentário sobre isso. Conseguiram solucionar? Conseguiram. Mas eles tiveram que colocar a questão ideológica em segundo plano, o que é sempre um desafio. No caso da Cracolândia, por exemplo, não é uma questão de segurança só e não é uma questão só de saúde. Dependendo do espectro ou do lado ideológico que você pergunta, eles tratam um problema só de assistência, só de cuidados, ou o outro lado trata só como um problema de segurança. Não é só uma coisa ou só a outra.
É, na verdade, uma combinação das duas. Aí eu vou querer assistir esse documentário. Eu vou assistir esse documentário. Tem no Now, no Apple TV Tá. e no Google Play. Vou assistir. Sou eu que apresento o filme, eu viajo Bacana. para os lugares e entro e fico tentando Nossa, eu descobrir, vou assistir entender. muito. É bem legal o filme, assim, ganhou prêmio, a gente foi selecionado pela Mostra de Cinema aqui do Brasil, que é o maior festival brasileiro, internacional. Máximo. E Parabéns. aí eu lidei, obrigado. E como foi ter ido nas Cracolândias por aí? Foi bem... Irolândias e tudo. Foi bem Foi puxado. bem difícil, assim, mas eu tô produzindo outros documentários e eu tô fazendo um agora de prisões. Ai. E esse eu achei mais impressionante porque eu tô entrando nas prisões de vários lugares do Brasil e do mundo. Esse é mais puxado ainda. E aí eu filmo dentro da prisão. E eu entro na prisão, eu converso com os presos. No final, acho que ele vai acabar virando uma série, porque tem tanto conteúdo e é tão difícil selecionar o que vai ou não. E uma série dá pra... Uma minissérie, pelo menos. Dá pra contar cada parte mais aprofundada. E por que esse teu desejo? Querer entender a dor do ser humano, querer entender o que leva o ser humano a essa dependência química. O que está te movendo a querer também ir parar agora nos presídios para entender, se humanizar mais? Eu acho que é tentar entender os grandes problemas, né? Porque são problemas difíceis, os mais difíceis. As pessoas elas não têm paciência para se aprofundar. Tem que se aprofundar muito para você falar desses assuntos. E eu queria trazer o conhecimento disso para as pessoas de um jeito mais leve. Eu acho que os filmes ou série, enfim, o visual, o audiovisual, ele é um jeito de você ensinar ou mostrar essa realidade para mais pessoas. Sim, com certeza. Eu estou produzindo um outro também sobre terrorismo na América do Sul. Estava quase pronto, aí teve o ataque em Israel. Agora eu vou ter que filmar mais coisas, porque a gente tem coisas acontecendo no Brasil e o filme era sobre isso. No Brasil? Porque... Não no mundo? Esse do terrorismo? Esse do terrorismo é Terrorismo na América do Sul. Uau. O documentário. E nos anos 90 a gente teve um ataque terrorista na Argentina, 2 ataques, e a ameaça terrorista está no mundo inteiro. E aí eu falei, quero mostrar o que acontece na América do Sul, se é que acontece alguma coisa. E, assim, estava quase no final do filme e aí aconteceu o ataque em Israel. E com esse ataque de Israel, a gente, aqui no Brasil, logo na sequência, foram presos terroristas planejando atacar o Brasil. Eles do Hezbollah. Ficam lá, tipo, na Foz do Iguaçu fronteira, mesmo? Isso. É mesmo? Que eu fui até lá. Você foi até lá? Fui, entrevistei a Polícia Federal, conversei com um monte de gente, vi muita coisa. Fui para Inglaterra, para França, lugares que tiveram grandes ataques também para entender. E agora acabou de ter um na Rússia, né? Isso. Esse foi sábado, acho, se eu não me engano. Faz poucos dias. Faz poucos dias, mas me conta, você acha que tudo isso piorou pós-pandemia? Não tem absolutamente a ver com pandemia? Isso existiu sempre na história do mundo, desde que o mundo é mundo? Sempre existiu. Desde que o mundo é mundo. O mundo não está pior. Olha, a raiva no ser humano não está pior. O terrorismo é um caso à parte, é isso? Não, eu acho que, assim, a gente passa por ciclos de momentos de cegueira, e nós estamos entrando num desses momentos onde as pessoas estão meio cansadas ou de saco cheio e elas estão sendo seduzidas por discursos muito simplistas. E elas estão comprando essas ideias. E são ideias perigosas, que elas de tempos em tempos surgem. Só que, junto com essas ideias, que são cíclicas, nós temos outros fenômenos que eles estão sempre acontecendo. Então, por exemplo, instabilidade política está sempre acontecendo, guerra entre os países está sempre acontecendo, disputa por poder, o jogo estratégico, geopolítico maior está sempre acontecendo. Então, eu só acho que nós estamos num daqueles momentos talvez de um ponto de inflexão, onde coisas catastróficas podem acontecer, porque é uma combinação de fatores muito explosivo junto. Então, a gente tem uma questão ideológica que está tomando conta das pessoas. As pessoas elas estão cegas, elas precisam acreditar em alguma coisa cegamente, elas não entendem tons de cinza
ou é preto ou é branco. Tá rolando um radicalismo. Isso, a polarização é um produto dessa radicalização vinda de abraçar uma ideologia e comprar tudo como uma cartilha fanática, religiosa, quase. Esse é um problema, mas aí você tem redes sociais, você tem meios de comunicação de massa muito difundidos. Pois então, como que como isso que ganha tá uma velocidade rolando? muito Até maior. tem uma pergunta aqui. Como que as pessoas vão conseguir gerenciar tudo isso das redes sociais? Como que gerencia todo esse bando de informação que nós somos, assim, diariamente mutilados por um monte de fake news também? Então, esse é mais um agravante, né? É um fator que transforma a sociedade e ele não é um fator qualquer, ele é um fator muito importante, porque ele dissemina ideias, só que pela primeira vez essas ideias podem ser disseminadas a uma velocidade muito grande. Muito e alcançar grande agora, todo né? mundo. É uma loucura, porque qualquer celular hoje virou atinge 7 bilhões de pessoas, se você quiser. É uma loucura. Então, não tem mais fronteira, você imagina né? que a escala das coisas é muito grande, a velocidade é muito grande. Uma ideia ruim, ela pode alcançar muita gente, convencer muita gente e muito rápido. Nossa, que perigo. Então, é muito desestabilizador isso. Muito. Somado com o momento das pessoas estarem precisando, talvez interiormente, no íntimo delas, elas estão precisando se agarrar em alguma coisa e acreditar naquilo assim cegamente. E por que você acha que está rolando isso? Eu acho que tem sei lá, de muitas maneiras a vida ficou muito estável, né? A gente tem muito mais segurança, uma expectativa de vida muito melhor, muitos avanços na saúde, mesmo os lugares mais pobres do mundo, as parcelas da população do mundo que antes viviam em extrema pobreza, bilhões de pessoas foram retiradas dessa pobreza. Então, a vida ela está ficando melhor. E eu acho que quando as pessoas começam a ter mais tempo ocioso ou ter mais uma estabilidade, elas começam a perceber que elas precisam de algo a mais. E esse algo a mais não está naqueles objetivos básicos que elas perseguiam antes. Sim, a pirâmide de Maslow. Isso aqui já foi satisfeito, então agora mais ou menos Agora é mais complexo, o que você precisa procurar, encontrar. Não é uma fórmula tão pronta, não é acorda cedo, trabalha duro, ganha seu dinheiro e sobrevive. Não é só isso. Você precisa acreditar num propósito, você precisa ter uma crença maior, você precisa se entender. Você começa a entrar em muitos temas profundos. E eu acho que as pessoas não têm, ferramentas para lidar com tudo isso tão rápido. Verdade. E aí elas estão se perdendo, elas precisam se apoiar em alguma coisa. E aí existem muitas ideologias, muitos líderes, muitas ideias, muitas narrativas poderosas que capturam essas pessoas. E aí elas se tornam uma massa de manobra, se tornam uma peça dentro de uma grande movimentação que no fundo tem só um objetivo, aquele que está comandando, ou aquela ideia cega. E isso é ruim, porque você leva muita gente em direção ao lugar. A gente teve isso durante a Segunda Guerra Mundial. Naquele período do mundo, ideologias radicais surgiram, seja o comunismo ou o fascismo. O que faz uma pessoa ter um poder tão grande sobre milhões de outras pessoas? É uma coisa assim que é muito chocante isso. Eu acho que faz? Sempre tem que se levanta, né? Tipo, você acabou de falar da Segunda Guerra, daí a gente vê o Putin, daí a gente vê, sempre tem os líderes, e vários no mundo, vai. O que esse líder, o que tem? Já nasce líder, você acha? Você acha que a pessoa já nasce com isso? Você acha que o líder já nasce com esse poder e com um tipo de... Ai, não sei, porque tem líder do bem e tem líder do mal, mas eu sempre tenho a sensação que sempre o líder vai para um viés malzinho, uma coisa... Eu não acho que ele vai, eu acho que tem líderes positivos que trouxeram muitas coisas boas para o mundo e tem líderes ruins. E como que o líder consegue movimentar uma massa tão gigante? Eu escrevi um livro sobre carisma. Inteligência do carisma. Eu ia falar tal do carisma. Você acha que é o carisma mesmo? Acho que é o carisma. Eu não acho que ele é isso que eu falo no meu livro. Carisma não é um dom, mas é um conjunto de habilidades e competências que você aprende e desenvolve.
Você aprende, você não nasce com o seu carisma. Não, Você não acha que já nasce, daí você desenvolve? Você tem facilidades em algumas áreas e você testa essas facilidades, que são características da sua personalidade, que uma parte você herdou geneticamente e outra parte veio da sua formação. Os ambientes que você foi colocado e testada na sua vida te moldaram a ser quem você é. Com certeza. E quando você foi moldando, você foi percebendo, quando eu faço isso, eu consigo o que eu quero. E aí você só repete o padrão, você não tem isso na consciência. Qual é esse comportamento que você repete que você consegue o que você quer? Se você olhar com muito detalhe e cuidado, você vai conseguir identificar qual é esse comportamento. Mas claro que você não é só isso. Tem outras facetas da sua personalidade que talvez elas sirvam em contextos diferentes, que você às vezes nem está conectada com ela. E tem pessoas que são mais habilidosas ou desenvolvem essas habilidades. É muito fácil, se a gente analisar, se você pensar, primeiro dia que você apresentou, gravou aqui uma entrevista, um podcast, não foi igual ao 20º. Não foi igual ao 20º. Você vai desenvolvendo também. Como tudo na vida, a gente vai ficando bom quanto mais a gente faz. Então, claramente, a gente desenvolve. O carisma não é uma coisa inata. Até porque você pode imaginar uma pessoa muito carismática e ela tá num dia ruim. Se fosse inato, ela não teria dia ruim. Tá. Então, você não é ou não é carismático. Você está ou não está. Tá. E você acha que dá para desenvolver, então? Dá. Totalmente E é um estado mental. Você tem que entrar nele. Você tem que perceber. Tá muito aware de você mesmo para você sacar de você, do outro suas ferramentas e do contexto. Positivas. Tá. São essas três peças. Tá. É sempre você o outro contexto. Tá. Tipo, aqui onde nós estamos, aí você afeta. percebe suas habilidades maiores. Quando você foca em você, você conhece o que você tem de habilidade. Sim. E aí, ok. Aí você vai aprender o que você é bom, o que você não é bom, e você melhora e desenvolve o que você não tem. Sobre o outro, não é sobre você. É sobre como você afeta o outro. Não só quem é o outro, o que ele gosta, o que ela está vestindo, como ela se comporta, quais são as características de personalidade dela, o que move ela. Tá bom, mas isso é ou 3 pessoas, mas e uma massa gigante. Então, como que eu movimento todo mundo para seguir uma ideia? Daí é o contexto. Agora, como eu chego lá? Porque é muito impressionante. Assim, isso não é feito sozinho, né? Existe uma máquina por trás. Quando você chega nesse nível de influenciar massas, você tem toda uma construção de uma marca, de uma imagem, de uma persona. Que foi indo, né? Isso. Que leva o outro, do mesmo jeito que você tem a sua marca, e a sua marca tem uma cara, ela tem as cores, ela se apresenta de tal forma. A marca é a pessoa e o que ela está vendendo. E aí, como que você se posiciona dentro do que você está analisando do mercado, da sua audiência, do seu público. E o público vai mudando de acordo com o contexto do que está acontecendo na sociedade. Tem algumas lideranças que são muito boas nisso. Tem outras que conquistam as pessoas só pelo brilho delas. Esse brilho vem da inteligência emocional. Tipo, o Senna, gosto de falar dele. E ele não era uma pessoa extrovertida, ele não era muito bom com os outros e não era sobre contexto, era sobre o brilho dele. E o brilho dele vinha da extrema confiança que ele tinha no que ele era bom. Da paixão dele. E o patriotismo também, porque assim... Paixão. Era de arrepiar brilho, quando ele entrava e tocava a música. Tudo sobre inteligência emocional. Paixão, brilho e confiança. Isso. Tudo inteligência emocional. Tudo. Tipo, você sentar do lado da Oprah, e aí tem aquele termo, Oprahfication, que eu sou fã, meu sonho que as é pessoas sentar ao lado se abrem dela um dia. E choram na frente dela. Por quê? Tenho certeza. Porque você se sente seguro do lado dela. Por que você se sente seguro do lado dela? Porque ela é muito segura. Do mesmo jeito que você fica ansioso do lado de uma pessoa ansiosa, entendeu? Então, total. E isso conquista, porque você sente força no outro. Mas esse é um tipo de atração baseado na característica do outro. Existe um outro tipo de atração que é baseado no que você tá dando pro outro, porque você lê o outro, porque você presta atenção, porque você faz o outro ser o centro das atenções. Sim. E aí... também inteligência emocional total. É emocional e eu falo que é mais inteligência social. Social. Que é inteligência sobre o outro. Tá. Tipo, quem é você?
como você se veste, quais são as cores, como você se comporta, o que você gosta, é só você. E o contextual são esses movimentos maiores de cultura, de sociedade, de valores. Sei lá, uma vaca no Brasil, ela não tem o mesmo significado do que uma vaca na Suíça ou uma vaca na Índia. Sim. A vaca na Índia é sagrada. Sagrada. A vaca na Suíça é um símbolo nacional. É. A vaca no Brasil é um lugar para você, uma alimentar fonte as de pessoas. alimentação. É. Então, Incrível, em cada né? lugar É. existe um contexto maior. Uma startup não é igual a um escritório de advocacia. Existem contextos comportamentais maiores daqueles ambientes. E você ler o contexto faz você se apropriar, né, e usar o discurso certo. Se eu for vestido assim num escritório de advocacia, eu vou estar apropriado. Super. Numa startup, Nada a ver. não é o jeito certo, Não, entendeu? é. Eu não vou conectar com eles da Não mesma vai maneira. conectar. Essa capacidade de você entender o É contexto, inteligência social. isso é contextual. Contextual. Tem inteligência emocional, inteligência social, inteligência contextual. Mas não é social também para você poder se relacionar com aquelas pessoas? Se você A chegar social assim... é sobre o outro. Social é sobre o outro, então. Mas A contextual é sobre o sobre contexto. o ambiente, ok, Isso. sobre o contexto. Mas exemplo, mas também não rola se você chegar assim ou você chegar com uma camisa esporte, um jeans na startup. Então, também mas- não é tipo assim... Ah, tá, né? Que você Mas tá é com o falando do contexto. ambiente startup, Isso, não isso. com uma pessoa que Não trabalha com a na pessoa, startup, não isso. com o CEO da A startup. pessoa, Tá, sim. tá. Se a pessoa fosse Tá. isso. E aí a Tá. pessoa não precisa estar ali dentro. Talvez Entendi. ela esteja vestida daquele jeito ali dentro, porque aquele é o contexto. Aquele é o contexto pra Mas estar daquele fora jeito. dali, Tá. ela vai estar de outro jeito. Tá. Então, tem uma separação entre o ambiente, você e eu. Tá. E você tem que conseguir delimitar essas 3 áreas com precisão, porque aí você maximiza, você consegue usar todo o potencial que existe da inteligência social, todo o potencial da inteligência contextual e todo o potencial da inteligência emocional. Você não precisa bom. ter as 3 para ser carismático. Tem gente que só tem uma. O Senna só tinha uma muito bem desenvolvida e já era suficiente para ele ser carismático. Existem ícones que têm as 3 muito bem desenvolvidas, tipo a Oprah é uma delas. É incrível. O Silvio Santos é outro. Ele tem Verdade. as 3. Verdade. Então, assim, a gente pode analisar cada pessoa e perceber. Existem políticos que não têm nem a inteligência emocional, nem a social, mas têm a contextual. Porque eles dão o discurso certo para aquele momento. Porque as O pessoas querem discurso ouvir. macro, tipo, sei lá, Ah. o Trump falando ser anti-establishment, criticar o que ele chama de deep state, falar espontaneamente, vender tudo isso tinha a ver com o contexto do que as pessoas estavam querendo naquele momento, entendeu? Entendi. E essa é uma inteligência. Mas, por exemplo, tem uma falha depois de inteligência dele, contextual, de não perceber o que era a pandemia. O comportamento dele da pandemia não mudou, mas Entendi. o mundo mudou na pandemia. E ele não se adaptou Não, a porque esse ele não contexto leu o novo. contexto diferente. Entendi. E custou caro, ele perdeu a eleição. Custou caro. E a mesma coisa aconteceu com o Bolsonaro. Exato. Eles não conseguiram ler a mudança do contexto. E se perderam. Perderam o carisma ali e perderam a eleição. A eleição é um incrível. teste de aprovação do seu carisma. É um verdade. teste de popularidade. Total. Tipo, você é carismático, eu gosto de você ou não. É isso. Você vai lá e pede para as pessoas votarem. É. Então, enfim, acho que os líderes conseguem conquistar as pessoas por isso, mas as pessoas também precisam de alguém. Não é só o líder que faz As os pessoas outros. precisam de líderes? Precisam. Precisam de líderes. As pessoas, Incrível isso, né? elas não têm estrutura para confiarem em si mesmas É e andarem incrível. sozinhas. E aí entra a fé, e Isso, aí entra o elas líder. Elas precisam de alguma coisa para se apoiar o tempo inteiro. Incrível. É mais fácil você delegar para alguém te dizer o que você tem que fazer Do que você tomar do que a sua você tomar a decisão. responsabilidade pra sobre o que você vai fazer, Total, entendeu? Em qualquer momento da vida. Ocupar o outro se deu errado também é uma beleza, Isso, porque né? aí você não tem culpa, você se sente mais leve. Agora, se você escolheu o caminho errado, a culpa é só sua. Total. E isso é muito difícil para as pessoas. Então, o carisma também não é sobre o que o líder faz. Até agora eu falei tudo que o líder faz. Mas quem diz que aquela pessoa é carismática ou não, São é o público. seguidores. Isso. É o público. Então, é o público. Então o público é aval. que manda também. É uma via de duas mãos. Não é um negócio parado.
Claro que o líder ele consegue apertar certos botões, mas ele percebe que o que as pessoas estão pedindo. Sim, ele vê o feedback, né? Isso. Ele faz um rapport ali e ele entende o que as pessoas querem. Quais são as carências delas nesse momento? E aí ele entrega. E elas falam, pô, esse é meu líder, porque ele me entrega o que eu preciso. Incrível, né? Incrível. E assim também tem pessoas que seguem o guru. Sempre tem, não sei isso, é muito, muito, muito doido. Guru, religião, sempre. Eu sempre Seita. tive muita aflição a qualquer coisa nesse sentido. Eu falo que a minha ligação é direto com Deus e eu não que esse consigo... é o caminho da espiritualidade. Espiritualidade eu não consigo nem disso. me posicionar nem politicamente, você acredita? Péssimo, não deveria estar falando isso na sua frente, mas não. é que eu tenho um bode de político, então, tipo que assim... Realmente eu acho que todos vão querer nos enganar, é um então é um assunto chato. E como que as atuais tensões globais estão influenciando a vida cotidiana e bem-estar emocional das pessoas? O que você acha? Como? Olha, Porque tá rolando uma tensão forte, vai. Claro. Rússia, Israel, Sim. é tudo, né? A pergunta que eu mais recebo e que as pessoas mais querem saber é se nós teremos a Terceira Guerra Mundial. Não, isso tá geral, todo mundo nessa dúvida, e aí? A minha análise é que sim, teremos. Sim, você acha? Eu tava te assistindo, eu vi que você falou que sim. Por quê, Rock? Explica pra gente. Porque, assim... Vários desses fatores que eu já falei aqui, né, que a gente estava conversando, esse momento de angústia, das pessoas estarem perdidas, o surgimento de ideologias radicais, a disseminação de todas essas ideias de uma forma muito rápida, e a geopolítica como ela é. A geopolítica é disputa de poder e entre grandes potências. E uma hora elas entram em choque. Você acha que chega a esse ponto? Acho. Só não aconteceu na história se um dos lados colapsa sozinho. Não me parece que nem os Estados Unidos vai colapsar sozinho e nem a China. Se não acontecer, é inevitável que eles entrem numa rota de colisão e... Mas isso não interessa a China, uma terceira guerra? Ou sim? Talvez sim. Assim, os países, eles não... quando você fala de guerra, né... A guerra ninguém ganha, só enfraquece. Economicamente, politicamente, você acha que não? Esse é um ponto de vista econômico. E esse é o ponto de vista que todo mundo olha. Por isso que todo mundo não entende porque tem guerra. A guerra não é econômica. Ela é política. E não política de partido e de ideologia. Política de valores. Não de ideologia? Não política no sentido de ideologia. Política no sentido de valores. Por exemplo, nós queremos viajar. Você quer, sei lá, ir para o Egito e eu quero ir para a Grécia. A gente está fazendo política, porque a gente diverge. A gente tem opiniões diferentes. E como é que nós vamos encontrar um meio termo? Fazendo política. Entrando em acordo. Negociando. Cedendo, te convencendo, te seduzindo. Entendeu? Te oferecendo um incentivo, fala assim, não. Vendendo a ideia, enfim, trazendo coisas legais. Eu falo assim, olha, eu vou fazer assim, vamos para a Grécia e depois eu te dou 2 outras viagens para qualquer outro lugar do mundo. Isso é uma forma de poder. Você está comprando, né? Outra eu te convencer, não, você não sabe, a Grécia é muito mais legal por isso. Outra eu faço você gostar de mim, aí você fala, pô, eu vou fazer o que ele gosta. Existem muitas maneiras da gente ter essa interação política, mas é uma interação política. Por quê? A política é sobre 2 seres humanos convivendo no mesmo espaço e sempre que tem 2 seres humanos nunca haverá concordância total. Sempre haverá divergência em alguma área, no mínimo. No mínimo em alguma área, Assim, no normal, em muitas áreas. Não tem como, E aí, como é que você resolve? Com política. Então, uma nação, quando ela chega num auge de poder... Só política ou diplomacia? Política. Política? Uau, tá, continua. Eu vou te dar outros exemplos de política e talvez você vai entender. Lembra do... Tom Hanks na ilha, no Náufrago. Claro. Ele tinha só tinha uma coisa com ele ali, o Wilson, a bola. Ali não existia política. Toda vez que tem um ou mais seres humanos juntos, começa a política. Você faz política dentro de casa com suas filhas o tempo inteiro. Uau, não sabia que esse era o nome. Você faz política nos seus negócios o tempo inteiro.
com seus amigos o tempo inteiro. Porque suas amigas falam, não, eu quero jantar no restaurante X. Você fala, não, eu quero ir no Y. Começa a política. Pô, da última vez a gente foi no X, agora vamos no meu. Aí ela fala, você tem razão, você negociou. Mas não é a negociação em si, é a divergência. Entendeu? Cada um querer coisas separadas, que podem ser de coisas pontuais a coisas fundamentais. Tipo, na sua crença do que deve ser uma família versus na crença do que o outro acha que tem que ser uma família. E essas divergências, elas acontecem sempre que tem um ou mais seres humanos juntos. Tá. Então, a política, ela não é uma coisa... a gente decidiu fazer política. Ela é humana, ela é da natureza humana. Você não consegue... Eu nunca mais, então, na minha vida, vou falar que eu não gosto de política. Isso. Porque eu vivo fazendo política no meu dia a dia. Você não faz política e você não participa da política formal partidária. Partidária, que eu Mas tenho como pavor, ser humano, o Aristóteles falava isso, que nós somos animais políticos. Que massa. O ser humano é um animal político, porque ele tem que conviver em sociedade. Se você pudesse viver sozinha, isolada, você não precisaria da política. Você não ia negociar com o Wilson. O Wilson não tem vontade e opinião. Ele faz o que você quer. Ou a árvore, ou sei lá, a pedra. Tanto faz. Agora, quando tem outro ser humano, tem vontades diferentes. Tá, e não entra também o tal do ego? Claro que entra. Você quer alguma coisa por ego. Às vezes você quer uma coisa porque você acha que é mais justa. Outras vezes você só quer pelo ego. E a guerra também não começa com isso? Pode começar por ego. Mas não, pode não ser só... É muito simplista dizer que é só ego. Óbvio. Tem divergências fundamentais e críticas. Por exemplo, olha uma discussão política que talvez nunca tenha passado na cabeça das pessoas, que é política, mas é óbvio que é. Nós devemos gastar o dinheiro do Estado com os trabalhadores ou com o meio ambiente? Essa discussão não é econômica, ela é política. Aqueles que amam o meio ambiente vão dizer, com o meio ambiente, claro. Porque ele nos sustenta. Isso. Aí os outros vão falar assim, peraí, mas como é que você está colocando o meio ambiente em primeiro plano e os seres humanos e as pessoas? Famílias. Isso. E aí vão ter outros que vão defender isso. Aí vão ter outros que vão virar e falar assim, eu não quero nem saber disso, eu só quero saber dos animais. Eu só gosto dos animais, só quero defender os animais. Entendeu? Essa é a política pessoal daquela pessoa. Como é difícil lidar com seres humanos. Gente, é uma loucura, né? Então, cada um quer uma coisa, gosta de uma coisa. E assim, e várias dessas coisas são legítimas. Defender o meio ambiente, defender os trabalhadores e defender os animais é tudo legítimo. Tudo legítimo. Qual é o mais importante? Esse é o problema. Qual é o mais importante no momento, no contexto? Talvez não existe. Não existe essa resposta. Mas às vezes naquele contexto, para aquele momento, se existisse uma resposta objetiva, a gente não precisaria da política. Tá. Como não existe uma resposta objetiva, porque não tem quem está certo ou quem está errado, tem quem vai conseguir convencer mais pessoas que o seu é o certo, que a sua causa é a certa. E aí é a mesma coisa, sei lá, no seu trabalho. Às vezes, tipo, ok, né? Existe uma relação de autoridade, então você comanda. Quem está trabalhando para você obedece. Mas não é todo o tempo que você pode só comandar. Tem horas que você tem que convencer as pessoas. E elas falam, olha, eu acho que você está indo para o caminho errado, a gente não deveria lançar esse produto desse jeito aqui nessa hora. E aí a opinião de outro contra a sua opinião. E aí você vai tentar negociar. Como que é você em relação à flexibilidade? Olha, eu escuto e por eu ser uma pessoa que trabalha com conhecimento, não tem como você conhecer ou entender ou aprender nada se você não tiver humildade intelectual. Claro, eu vivo disso, então eu leio muito, eu estudo muito, mas eu estou aberto a ser desprovado. Tá. Mas eu preciso que a pessoa me traga coisas consistentes e sólidas. Se ela me trouxer alguma coisa com muita solidez e fundamento, eu vou falar, olha, você tá certo, então vamos pelo seu caminho. Óbvio que para mim vai ser mais criterioso, porque esse é meu dia a dia. Então vai ser mais difícil. Mas eu não sou uma pessoa fixa e cega, porque não tem como ter conhecimento se você acha que você sabe tudo. A premissa fundamental da busca pelo conhecimento é saber que você não sabe nada. Porque o dia que você achar que você já sabe tudo, você não precisa mais continuar aprendendo. Não, pode ir embora. Isso. Acabou. Então assim, qualquer verdadeiro intelectual parte da premissa.
eu só sei que eu não sei nada. Só sei que nada sei. Isso, que é a famosa frase do Sócrates. Então, isso para explicar que eu tenho bastante consciência em ser conduzido para outro lugar. Mas eu preciso de bases. Tá. Porque senão eu tenho as minhas e eu acho que elas estão muito bem fundamentadas. E até pelo bem de nós dois, eu falo, olha, isso daqui tem base. Se você quer ir numa opinião solta de um achismo, eu acho que nós vamos cometer um erro. Tá, porque as suas são bem fundamentadas. Isso. E me fala o que você acha que está afetando o bem-estar emocional das pessoas, toda essa situação geopolítica do mundo? Eu acho que as pessoas, elas estão... Como elas estão carentes de alguma coisa, elas talvez não enxerguem que o nosso crescimento ele é gradativo. E elas querem dar saltos. Então, eu entendo que talvez as pessoas pensem assim, não dá para consertar o mundo gradativamente. Não tem conserto. E eu acho que tem muita gente que está pensando assim, é melhor explodir tudo para a gente começar do zero. Uau. Por isso que essas ideologias radicais estão ganhando tanta força. Revolucionárias. O que é a ideia do revolucionário? Ele quer implodir tudo e começar do zero. Porque ele acha que está tudo errado. Então, tem muita gente acreditando nisso. E eu acho que essas pessoas estão colocando mais lenha na fogueira. As outras que não estão acreditando nisso, elas estão angustiadas porque elas estão com medo. Para onde a gente vai? O que vai acontecer? O que vai acontecer? E aí... E qual é o seu maior medo? Olha, assim, eu sou muito realista, eu acho, com isso. Porque eu estudo isso. Então, para mim é muito óbvio que nós teremos um confronto entre duas grandes potências e os seus grupos. Aliados. E o que eu acho é que, na verdade, talvez, se a gente lá na frente... se acontecer isso, né? E não é certeza que vai acontecer. Como eu disse, tem outros cenários onde pode colapsar os Estados Unidos e a China e não acontecer nada. Mas talvez se acontecer lá na frente a gente olhar e a gente tentar olhar para trás e identificar qual foi o momento que começou, porque não começa com uma terceira guerra mundial. Começa com vários conflitos menores. Que é o que já está rolando. Isso. Rússia, Ucrânia, Israel e Hamas. Então talvez a gente possa... Talvez a gente lá na frente vai dizer o seguinte... A Terceira Guerra Mundial já tinha começado em 2022. E a gente só não sabia, porque a gente não tinha visto o desenrolar inteiro. Ela vira mundial quando todo mundo entra. Sim. Por enquanto, elas são focos regionais. Que é a mesma coisa que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial eram guerras regionais. Elas só viraram mundial na hora que o Japão ataca Pearl Harbor, nos Estados Unidos. Virou. E aí a Alemanha declara guerra aos Estados Unidos e o Japão também. Aí os Estados Unidos entram na guerra, vira mundial. Até então não eram guerras mundiais. Era apenas uma guerra regional da Alemanha na Europa, uma guerra da Itália na Etiópia e na África, e uma guerra do Japão na Ásia. 3 guerras separadas, regionais. Elas não tinham nada a ver uma com a outra. Que é a mesma coisa que está acontecendo hoje. A gente já tem uma na Europa, que é a Rússia com a Ucrânia, outra no Oriente Médio com o Irã, coordenando e comandando, em vias de vir a terceira parte do conflito regional, que seria a China e Taiwan. Só que na terceira parte, os Estados Unidos entraria. E, novamente, a entrada dos Estados Unidos faria mundial. Isso ser mundial. Por quê? Porque a Rússia já está aliada com o Irã, que já está aliada com China, que já está aliada com Coreia do Norte, com Venezuela. E os Estados Unidos, se entrarem, aí ele entra numa outra escala, numa outra proporção de conflito. E aí, óbvio que os europeus entram, até porque os europeus já estão, de certa maneira, envolvidos. Geograficamente também. Próximos. O Macron está dizendo que ele vai mandar soldados franceses para defender a Ucrânia agora por conta própria, sem nada a ver com os Estados Unidos. Então, o cenário já está desenhado, ele já está colocado, as peças já estão colocadas. Mas nós estamos no Brasil e aqui a gente está bem longe tem uma de tudo. vantagenzinha, não fala a verdade. Agora me conta como que você lida com esse bombardeio, porque a gente sabe que comprovadamente as notícias ruins acabam com o sistema imunológico da gente, você é super forte, saudável. E como que você lida o dia inteiro com tantos bombardeios de informações horríveis? Você não lida com informações bonitas, gostosas, de moda, de arte. Então, assim, como que você administra
o teu bem-estar emocional, espiritual. Não, de verdade, porque é preocupante. Sim, eu acho que tem duas partes, assim, separadas, porém complementares. A primeira delas é uma filosofia de vida, aonde eu incorporei e eu tento incorporar sempre a realidade como ela é. E a realidade como ela é composta do bem e do mal, do positivo e do negativo. E o positivo não é o legal e o negativo é o ruim. Eles são partes da mesma moeda. E assim, nós temos o nosso lado da luz e o nosso lado da sombra. E a sombra não é algo a ser negado. Ela é algo a ser incorporado. Sim, porque ela é parte do que somos. Sim. Quando você começa a tratar esses dois polos sem valorá-los e apenas incorporando e entendendo, a realidade ela é feita de altos e baixos, dias bons e dias ruins, de satisfações e frustrações, de conquistas e perdas. Você começa a entender que a perda não é bem uma perda e nem a conquista é bem uma conquista. Você começa a transcender a dualidade do bem e do mal, da luz e da noite, da escuridão e da luz, entendeu? Uhum. Você começa... E aí, assim, quando você vê as coisas ruins, você não necessariamente acha que elas são ruins. Porque nada é puramente ruim. É uma experiência... Será que você também se acostuma? Você se acostuma porque tudo, você né? aceita, porque você transcende. Você transcende O pêndulo. Bem, entendi. Entendeu? Uhum. Se eu tô aqui na alegria e tal. Eu entendi. Você transcende. Nada tipo, fica a alegria muito... também não te afeta tanto, mas é. aquilo ali você também entende que ele não é tão ruim. Ele tem uma utilidade. Porque não existe nenhuma dor que ela é só negativa. Com certeza. Por exemplo, o treino. Todo mundo que treina sabe isso. Qual que é o famoso slogan do treino? No pain, no gain. Exactly. E todo mundo gosta do pain. Todo mundo gosta. Porque se não tem pain, não tem graça aquele treino. E tipo, não serviu pra nada. Cara, minha máquina então você procura. É um lugar de tortura. Mas é uma tortura prazerosa. Prazerosa. Então tá vendo como a tortura ou o ruim, ele não é tão ruim. Verdade. Você só precisa, tipo, adequar a tá difícil lente de terminar leitura. aqui, gente, porque tá muito bom. Ele tá time over, eu falo, tá difícil, porque eu sou curiosa. Não, eu tô amando, continua, por favor. Porque assim, ainda tenho algumas perguntas aqui, mas então esse é um ponto, né? O ponto da filosofia. Eu acho que isso faz eu ter uma perspectiva da vida diferente. O segundo ponto, que eu tenho uma vida muito equilibrada, muito regrada, minha alimentação, minha disciplina física, minha busca espiritual. Eu não medito quase todo dia, adoraria meditar todo dia, não é todo dia que dá. Treino quase todo dia, mas como perfeito todos os dias. Então, assim, tem essa consciência, né? Eu tenho um equilíbrio entre o físico, o mental e o espiritual, onde eu busco desenvolver igualmente todos eles. E eu acho que isso me dá uma solidez de estrutura para lidar melhor com as turbulências que estão de fora. Com bombardeio de informações. E você vai sendo testado, né? Você vai se acostumando e tal, você vai entendendo. Óbvio que, como eu lido com isso todo dia, é que nem você perguntar para um médico, pô, mas você fica vendo o corpo aberto, sangue todo dia, mas você já não perdeu a crença no corpo humano? Não, sei lá, me acostumei, eu entendi que aquilo funciona daquele jeito. Então é um pouco isso, entendeu? Como a gente se acostuma a tudo na vida, né? Por isso que a história da dor, ela não é necessariamente ruim. Tão ruim. Não a gente tem que encontrar o prazer na dor. Esse é o grande desafio, porque aí você transmutou. Desafio. É verdade. É verdade. Você tem alguma fé? Eu sou judeu, mas eu acho que o judaísmo ele transcende a religião, é uma coisa de identidade. Mas eu tenho um lado espiritual maior, que assim, gosto de várias filosofias. Eu acho que a espiritualidade ela não é dogmática. Religiões, nem todas as religiões também têm o seu lado místico, espiritual, que não dogmático, mas a religião em si ela tende a ser dogmática. E o dogmatismo ele é certo e errado. E ele não tem espaço para você descobrir sozinho. Ele te dá um mandamento. Sim.
A espiritualidade não. Ela te questiona e te faz você entender e ter a capacidade de julgar o certo e errado em todos os contextos. É bem diferente. Porque o mandamento, ele não serve em todos os contextos. Tipo, se entrar alguém aqui pra te matar e tá lá, não matarás, e você vai matar o outro pra se defender, o contexto tá permitido, né? Entende? E essas nuances não vêm muito com coisas dogmáticas. E a espiritualidade não. A espiritualidade te dá bastante espaço para você ficar aprendendo, testando, vendo por conta própria. Que eu acho que é a verdadeira libertação. Porque ninguém tá te dizendo. Isso não quer dizer que você não tenha nada para aprender com os outros. Mas a coisa mais sólida é quando você aprende por si mesmo. Tem coisas que, óbvio, a gente corta caminho aprendendo com os outros. Mas tem outras coisas que são muito estruturais que a gente precisa aprender nós mesmos. Com certeza. Pra ficar lá dentro, tipo, inabalável. Sim, com certeza. Solidificar. Isso. Solidificar. Gente, como vocês podem perceber, eu mal falei nesse podcast, porque assim, é um poço de sabedoria. Desculpa. Eu adoro, eu gosto, mas eu amo. Eu gosto de te escutar. Não é verdade. Eu gosto, eu adoro aprender. Eu adoro escutar e aprender, juro, de verdade. Então é muito Também. bom ficar te ouvindo. É muito Que bom delícia. ficar te ouvindo. Que legal. Que delícia mesmo, que delícia mesmo. Bom, deixa eu ver se eu tenho alguma outra perguntinha. Mas... tá. Bom, acho que a gente meio que cobriu tudo. Eu vou pedir para você tirar uma cartinha aqui. Olha perguntinha só. Tá capciosa. Para você não tem pergunta capciosa. Sei lá, vamos ver o que vai vir. Esse baralhinho eu uso nas minhas imersões. Você sabe que hoje eu tenho imersões, né? I host retreats. Estou levando um grupo de mulheres para Costa Rica. Muito legal. Costa Rica é muito legal. Eu fiz minha formação lá, de yoga, meditação ayurveda. E aqui no Brasil também, já levei elas para Atacama. Olha. Aqui no Vila Taná, é muito legal. E à noite eu rodo esse baralho aqui, que eu chamo de Insight Game, e a gente fica trocando uma ideia. É bem gostoso. Então você vai puxar uma perguntinha aqui. Vamos lá. E... Nossa, tá mal embaralhado, mas vai. Não pode olhar. Tô só tentando pegar uma que tá ali escondida. Agora eu olho ou não? Você... Agora olha, Lê. O que é? Olha só, o que significa espiritualidade pra você? Nossa! Não, então não vale. Vai, mais uma. essa. Acabou de responder. Vai, mais uma, puxa. O que você gosta de fazer nos seus dias de folga? Essa é boa, vai. Você sabe que, pra mim, prazer é eu ter um dia produtivo. E um dia produtivo é eu dormi corretamente, dormi bem, eu meditei, eu comi bem e direito, eu treinei e eu estudei. Esse é um dia, tipo assim, satisfação. Satisfação, um dia tipo produtivo. Assim, se eu fiz um dia agradável, eu fiz essas coisas. Que delícia. Assim, claro, tem meu trabalho, que aí não é isso. Tem uma parte do meu trabalho que Mas é você estudar. ama o teu trabalho? Amo. Você vive seu Ikigai? Com certeza. Total. Com certeza. Total, Com né? certeza. É. Mas tem partes do meu trabalho que não são tão legais, óbvio. Tipo, pô, vai, sei lá, vai falar não sei aonde, tem uma palestra longe, tem partes que são mais chatas, mas a parte do meu trabalho que é estudar, você é meu dia de folga, minha satisfação é essa. Se eu tiver um dia completo onde eu fiz tudo direito, eu tô feliz. Que delícia. Então eu te considero um homem realizado. Eu me considero uma pessoa realizada. Puxa só mais uma. Não tô querendo deixar você embora, né? Você quer me Quero te pegar na em curva. alguma, né? Vai. Não, essa é boa. Na sua vida, quais são os principais valores que te guiam? Olha, eu prezo muito por justiça, né? Ser uma pessoa correta, fazer o certo com os outros, ajudar as outras pessoas, óbvio, e eu também prezo muito por excelência. Eu busco excelência em tudo que eu faço. Eu acho que todo mundo deveria buscar excelência, porque essa é uma manifestação, uma materialização dos nossos talentos e dons. Também acho. Todo mundo tem um dom, todo mundo tem alguma coisa que faz melhor ou faz muito bem,
E quando você coloca esse dom para um bom uso, serviço, isso tem a ver com a missão, mas você fazer isso com excelência faz toda a diferença. É uma manifestação divina, eu diria, né? Você, tipo, fazer uma coisa muito bem feita é admirável. Né? É gostoso, é bom Muito. Demais. Então, agora deixa uma frase aqui que você colocaria lá na Times Square. Fala pra ele. Olha, tem uma frase que eu gosto, que ela tem a ver com o meu mundo. As pessoas talvez achem ela um pouco chocante, mas o intuito dela, ou a lógica por trás dela, é uma disposição em relação à vida, muito mais do que uma busca por uma coisa que todo mundo tem como algo ruim, que é: se vás passem, para belo. Se queres a paz, prepara a guerra. Que é você estar preparado para a guerra no sentido figurado e literal, às vezes, né? Assim, a gente vive guerras todos os nossos dias. Então, se você quer viver em paz, você precisa estar preparado para enfrentar a guerra, porque não tem paz sem guerra, e não tem guerra sem paz. Ou seja, um pouco daquela história da filosofia que eu falei, de integrar a luz e a sombra, os dois lados. E não dá para a gente separar, a gente tem que estar preparado para a guerra. Isso não vai fazer a gente mais frágil, ao contrário, vai trazer uma paz mais duradoura e sólida. Uau, muito bom, pessoal. Eu amei. Que bom. Amei. Mais uma vez, muito obrigada. Imagina, eu sei o quão ocupado e requisitado você é. Foi muito legal. Ter atendido o meu pedido foi demais. Sempre. Obrigada, querida. Obrigado. Obrigada. Tudo de bom. Você também. Obrigada a todos que nos assistiram e até a próxima.